Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos aprender as 100 palavras mais usadas em inglês com a pronúncia e a tradução em português. Vamos lá? Primeira palavra, the. Pronuncia-se the. Ela significa o, a ou no plural, os, as em português. Segunda palavra, be. Pronuncia-se be. Ela significa ser ou estar. Terceira palavra, tu. Pronuncia-se tu. Ela significa para. Quarta palavra, of. Pronuncia-se of. Ela significa de. Quinta palavra, and. Pronuncia-se and. Ela significa e. Sexta palavra, a. Pronuncia-se e. Ela significa um ou uma. Sétima palavra, in. Pronuncia-se in. Ela significa em. Oitava palavra, that. Pronuncia-se that. Ela significa que, aquele ou aquela. Nona palavra, have. Pronuncia-se have. Ela significa ter. Décima palavra, I. Pronuncia-se I. Ela significa eu. Décima primeira palavra, it. Pronuncia-se it. Ela significa ele, ela, para coisas ou animais. Décima segunda palavra, for. Pronuncia-se for. Ela significa para. Décima terceira palavra, not. Pronuncia-se not. Ela significa não. Palavra de número 14, on. Pronuncia-se on. Ela significa em ou sobre. Palavra de número 15, with. Pronuncia-se with. Ela significa com. Palavra de número 16, he. Pronuncia-se he. Ela significa ele. 17ª palavra, as. Pronuncia-se as. Ela significa como. 18ª palavra, you. Pronuncia-se you. Ela significa você. 19ª palavra, do. Pronuncia-se do. Ela significa fazer. 20ª palavra, et. Pronuncia-se et. Ela significa em. 21ª palavra, this. Pronuncia-se this. Ela significa este ou esta. 22ª palavra, but. Pronuncia-se but. Ela significa mas. 23ª palavra, his. Pronuncia-se his. Ela significa dele. 24ª palavra, by. Pronuncia-se by. Ela significa por. 25ª palavra, from. Pronuncia-se from. Ela significa de. 26ª palavra, they. Pronuncia-se they. Ela significa eles ou elas. 27ª palavra, we. Pronuncia-se we. Ela significa nós. 28ª palavra, say. Pronuncia-se they. Ela significa dizer. 29ª palavra, hur. Pronuncia-se hur. Ela significa dela. 30ª palavra, she. Pronuncia-se she. Ela significa ela. 31ª palavra, or. Pronuncia-se or. Ela significa ou. 32ª palavra, an. Pronuncia-se en. Ela significa um ou uma. 33ª palavra, will. Pronuncia-se will. Ela significa vai. 34ª palavra, my. Pronuncia-se my. Ela significa meu, minha. 35ª palavra, one. Pronuncia-se one. Ela significa um. 36ª palavra, all. Pronuncia-se all. Ela significa tudo, todos. 37ª palavra, would. Pronuncia-se would. Ela significa iria. 38ª palavra, there. Pronuncia-se there. Ela significa lá ou então aí. 39ª palavra, there. Pronuncia-se there. Ela significa deles, delas. 40ª palavra, what. Pronuncia-se what. Ela significa o que. 41ª palavra, sou. Pronuncia-se sou. Ela significa então ou tão. 42ª palavra, ap. Pronuncia-se up. Ela significa para cima. 43ª palavra, out. Pronuncia-se out. Ela significa fora. 44ª palavra, if. Pronuncia-se if. Ela significa se. 45ª palavra, about. Pronuncia-se about. Ela significa sobre. 46ª palavra, who. Pronuncia-se who. Ela significa quem. 47ª palavra, get. Pronuncia-se get. Ela significa obter. 48ª palavra, which. Pronuncia-se which. Ela significa qual ou que.
49ª palavra, go. Pronuncia-se go. Ela significa ir. 50ª palavra, me. Pronuncia-se me. Ela significa me ou então a palavra mim. 51ª palavra, when. Pronuncia-se when. Ela significa quando. 52ª palavra, make. Pronuncia-se make. Ela significa fazer ou criar. 53ª palavra, can. Pronuncia-se can. Ela significa poder. 54ª palavra, like. Pronuncia-se like. Ela significa gostar. 55ª palavra, time. Pronuncia-se time. Ela significa tempo. 56ª palavra, no. Pronuncia-se no. Ela significa não. 57ª palavra, just. Pronuncia-se just. Ela significa apenas. 58ª palavra, him. Pronuncia-se him. Ela significa ele, objeto. 59ª palavra, know. Pronuncia-se know. Ela significa saber ou conhecer. 60ª palavra, take. Pronuncia-se take. Ela significa pegar. 61ª palavra, people. Pronuncia-se people. Ela significa pessoas. 62ª palavra, into. Pronuncia-se into. Ela significa dentro. 63ª palavra, year. Pronuncia-se year. Ela significa ano. 64ª palavra, your. Pronuncia-se your. Ela significa seu ou sua. 65ª palavra, good. Pronuncia-se good. Ela significa bom. 66ª palavra, some. Pronuncia-se some. Ela significa alguns ou algumas. 67ª palavra, could. Pronuncia-se could. Ela significa poderia. 68ª palavra, them. Pronuncia-se them. Ela significa eles ou elas, objeto. 69ª palavra, see. Pronuncia-se see. Ela significa ver. 70ª palavra, other. Pronuncia-se other. Ela significa outro. 71ª palavra, then. Pronuncia-se then. Ela significa do que. 72ª palavra, then. Pronuncia-se then. Ela significa então. 73ª palavra, now. Pronuncia-se now. Ela significa agora. 74ª palavra, look. Pronuncia-se look. Ela significa olhar. 75ª palavra, only. Pronuncia-se only. Ela significa apenas ou só. 76ª palavra, come. Pronuncia-se come. Ela significa vir. 77ª palavra, it. Pronuncia-se its. Ela significa seu ou sua, de coisas. 78ª palavra, over. Pronuncia-se over. Ela significa sobre ou acima. 79ª palavra, think. Pronuncia-se think. Ela significa pensar. 80ª palavra, also. Pronuncia-se also. Ela significa também. 81ª palavra, back. Pronuncia-se back. Ela significa de volta ou costas. 82ª palavra, after. Pronuncia-se after. Ela significa depois. 83ª palavra, use. Pronuncia-se use. Ela significa usar. 84ª palavra, to. Pronuncia-se to. Ela significa dois. 85ª palavra, how. Pronuncia-se how. Ela significa como. 86ª palavra, our. Pronuncia-se our. Ela significa nosso ou nossa. 87ª palavra, work. Pronuncia-se work. Ela significa trabalhar ou trabalho. 88ª palavra, first. Pronuncia-se first. Ela significa primeiro. 89ª palavra, well. Pronuncia-se well. Ela significa bem. 90ª palavra, way. Pronuncia-se way. Ela significa caminho ou modo. 91ª palavra, even. Pronuncia-se even. Ela significa até ou mesmo. 92ª palavra, new. Pronuncia-se new. Ela significa novo. 93ª palavra, want. Pronuncia-se want. Ela significa querer.
94ª palavra, because. Pronuncia-se because. Ela significa por quê. 95ª palavra, any. Pronuncia-se any. Ela significa algum ou qualquer. 96ª palavra, dese. Pronuncia-se diz. Ela significa estes ou estas. 97ª palavra, give. Pronuncia-se give. Ela significa dar. 98ª palavra, day. Pronuncia-se day. Ela significa dia. 99ª palavra, most. Pronuncia-se must. Ela significa a maioria ou mais. 100ª palavra, as. Pronuncia-se as. Ela significa nós. Parabéns! Hoje você aprendeu as 100 palavras mais usadas em inglês. Se ficou alguma dúvida, não tem problema. É só voltar e assistir ao vídeo quantas vezes quiser até decorar tudinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que achou. Seu feedback é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos que te ajudam de verdade. Até o próximo vídeo. See you soon!